Boa tarde para você, irmão, querido amigo que está aí me escutando. Nós estamos aqui voltando a uma série de mensagens, agora intitulada Homens Fortes em Meio à Guerra. E essa mensagem, eu quero trazer um personagem aqui e detalhar algumas características desse personagem. Na verdade, a Bíblia relata de várias coisas que ele fez e que de fato ficaram marcadas, que servem muito para nortear a vida de qualquer homem. E esse personagem, ele se chama Caleb. Bom, a história de Caleb na Bíblia, ela aparece sempre junto ali com a de Josué. A gente ouve muito falar dos dois. Josué foi um dos líderes que substituiu o próprio Moisés, mas os dois entram na história. Acredito que muitos já conhecem essa história, e eles entram na história porque Deus orientou Moisés a separar 12 espias e olhar a terra prometida, a terra de Canaã. E essa direção foi completamente dada por Deus. E o interessante é que as pessoas que foram escolhidas não foram qualquer umas, não foram pessoas aleatórias do povo, não foi ali uma ideia do próprio Moisés de olhar algumas pessoas e achou interessante. Não. As próprias pessoas que foram escolhidas para serem esses espias, para ir lá espiar a terra prometida, foram escolhidas por Deus, e Deus pede para Moisés escolher entre os príncipes de cada tribo. Alguns contos históricos dizem que eles eram líderes de frente de soldados, de exército, alguns grandes líderes da tribo. Então eles não eram qualquer pessoa, não era qualquer personagem que foi envolvido entre esses 12 espias. E dentro desses nomes que foram citados da tribo de Judá, a gente tem Caleb. E Caleb, juntamente com Josué, a gente sabe da história que ele foi um dos que lutou a favor da ideia de conquistar a terra prometida. E foi o que teve uma boa visão, e ele e Josué tiveram fé e acreditaram que de fato Deus tinha poder para fazer eles ganharem essa guerra. Enquanto 10 desses 12, a maioria no caso, eles estavam à parte, eles não quiseram tomar parte nisso, acharam que seria muito difícil, que seria complicado, e olharam muito para as dificuldades. E disso eu começo a tirar algumas lições, porque às vezes eu e você acreditamos que somos capacitados na vida, às vezes nós nos capacitamos, nos preparamos para isso, e no momento de fato da batalha, parece que a gente fraqueja, parece que a gente perde as forças, parece que a gente começa a olhar em volta da situação e começa a ver que a dificuldade vai ser maior do que nós. E nesse momento de pandemia ficou claro que todos nós estamos vivendo uma verdadeira guerra. E você, homem, você, líder de família, você, jovem que também está escutando essa mensagem, ou você, senhor, ancião, essa palavra é para você. Porque eu quero trazer de Deus aqui para o seu coração alguns pontos que eu acredito que diferencia um bom soldado, um bom guerreiro, dos pontos que qualificam também um mau guerreiro. São tantas aqui que a gente poderia abranger, mas eu quero também me concentrar em apenas 3, que foram suficientes também depois para mudar a história de todo esse povo. E a primeira eu vejo aqui Caleb, um homem de autoridade e ousadia. Isso fica claro ali no capítulo 13, no versículo 30. Quando os espias chegam e começam a dar o relatório, contar das coisas boas e dizer o tanto que era difícil, e começou ao povo ficar agitado, ficar desanimado, a Bíblia diz aqui que Caleb interrompeu essa situação, ele quebrou essa situação. Diz lá no versículo 30 assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. E aqui eu vejo então um brado, um clamor de revolta, mas investido de autoridade e ousadia.
A hora que ele grita que eia e manda calar o povo, ele simplesmente está dizendo, chega desse assunto. Isso não é o que é para ser falado, não é esse olhar que é para termos, não é por aí. Certamente, como o Senhor nos prometeu, nós prevaleceremos sobre esse povo e nós conquistaremos essa terra. Então a primeira característica que eu vejo é autoridade e ousadia, que eu e você precisamos conquistar no Senhor. Só tem autoridade e ousadia aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo. É Ele que trabalha essa força. Essa armadura espiritual vem dEle. O fruto do Espírito vem dEle. Todas as características que te faz como um bom guerreiro, que te coloca como um bom lutador e servo do Senhor. A segunda característica que eu vejo na vida de Caleb como guerreiro, ele era corajoso e tinha bom ânimo. Ele era corajoso, ele tinha coragem e tinha bom ânimo. Isso já está provado desde antes, que ele era um líder do povo e ele estava à frente de coisas e liderando o povo, como também os outros. Porém, depois que eles viram que a situação era um pouco mais difícil, eles desanimaram. Porém, Caleb não. Caleb, ele, apesar de conseguir enxergar os problemas, de fato ele enxergava que lá existiam gigantes, que lá as cidades eram muito bem fortificadas, eles eram muito bem armados, povo preparado. Porém, ele era imbuído de coragem e bom ânimo. Coragem e bom ânimo. Todos nós precisamos dessa virtude para continuar. Dizem que o oposto do medo não é a coragem, né? Às vezes, o guerreiro, ele vai para a batalha, de fato, com medo, porque ele não sabe o que espera. Ele não sabe o que vai acontecer ali. Então o medo faz parte. Porém, nós devemos enfrentar o medo com coragem. Apesar de você ter um medo, você mesmo assim enfrenta. Mesmo assim você vai. Por quê? Você confia e conhece quem é o seu Deus, quem de fato está lutando com você. E por último, um último detalhe aqui que eu quero compartilhar com você é a perseverança. Porque a guerra às vezes não se vence do dia para a noite. Às vezes não se vence apenas rodeando uma cidade por 7 dias, como foi o caso de Jericó. Às vezes é uma batalha de 40 anos, como foi a de Josué e Caleb. Porque a Bíblia diz que demorou ainda 40 anos para que essa promessa viesse a se cumprir. Quão fácil é a gente desanimar, não é mesmo, meus irmãos? Às vezes com 1 mês, 2 meses, 1 ano, a gente esperando algo, a gente facilmente desiste, facilmente muda de ideia, facilmente desanima, perde o ânimo e perde a perseverança. Mas na vida de Caleb foi diferente. Ele permaneceu e a Bíblia diz que aos 85 anos, Caleb adentrou a terra prometida, junto com Josué. E apenas os dois daquela geração, de 20 anos para cima, foram os que conquistaram. Então eu quero deixar essa palavra para você. Que o Espírito Santo venha nesse dia de hoje e que você peça de fato isso. Ele venha mudar a sua autoimagem a respeito de você mesmo. Que o Espírito Santo venha fazer você não olhar a sua condição, mas o Deus que você serve e quem é o seu Deus que luta a batalha diante de você. Que a sua fé venha ser fortalecida e que a autoridade e a ousadia para você vencer esses problemas e conquistar a terra prometida esteja sobre a sua vida. Que também não falte a coragem, não falte o bom ânimo e que a perseverança sejam suas companheiras. Amém? Quero deixar essa palavra com você. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, reflita nisso, ore sobre isso e que Deus te abençoe. Um abraço.